você que é pobre fica se sentindo culpado por se permitir ter um mínimo de conforto? Eu tinha muito isso. Eu comprava uma roupa, eu ficava, meu Deus, eu comprei uma roupa, que absurdo, eu gastei dinheiro. Eu comia fora, eu ficava, meu Deus do céu, eu gastei o dinheiro comendo fora. Gente, a gente trabalha tanto, pô, a gente tem direito de comprar uma roupinha, a gente tem direito de comer fora. Se você tem a oportunidade de comprar roupa, você já é, querendo ou não, uma pessoa que tem um pouquinho de privilégio, e você trabalha o mês todo. Trabalha pra caralho, você paga a conta igual uma doida condenada e você não tem direito de ir no restaurante porque fica se sentindo culpado. Eu perdi isso a partir do momento que eu entendi. O golpe mais potente de violência simbólica dentro do sistema capitalista é a naturalização da identidade de pobre. Porque é essa identidade de pobre que é se sentir culpado quando você consegue fazer uma coisinha, ou então olhar com maus olhos quando alguém que está do seu lado está conseguindo fazer alguma coisinha a mais. Esse tipo de identidade é um golpe de violência simbólica, é uma maneira de te afastar dos lugares, do consumo, dos acessos que aos poucos você pode conseguir ter com um mínimo acréscimo econômico na vida. É aquela coisa, né? Restaurante é coisa de quem tem frescura, coisa de rico, mas aí você ganha um salário um pouco maior e você pode ir no restaurante. Por que você não vai? Por que você não vai experimentar uma comida nova? Por que você não vai experimentar uma comida feita por alguém que fica o dia inteiro fazendo comida e não por você? E você tem a oportunidade de comprar um sofá melhor, por exemplo, por que você vai abdicar de ter um sofá melhor para ter um pior? Isso forma caráter? E perceba que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com essa coisa de coach, de mentalidade de pobre, não é sobre isso. Mas é sobre o processo de constituição do sujeito em sociedade que faz com que a gente não só compreenda o nosso lugar social, como faz com que a gente entenda que este é o único lugar que pode ser nosso. Numa relação de oposição entre ricos e pobres, entre dominantes e dominados, é esse processo que faz com que a gente se acomode numa posição de dominado. E aqui eu estou falando de acomodar no sentido de confortável, não no sentido de comodismo. Faz com que a gente fique ali muito bem localizado numa posição que nunca vai tocar nada para além do que a nossa experiência imediata nos entrega. E a consequência disso, ela vai muito para além de um ato de consumo. Porque na prática, isso faz com que tudo se passe como se pobreza fosse uma essência. Aliás, eu tinha esquecido de falar, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e eu vou deixar o arroba do rapaz no início do vídeo na descrição, porque esse vídeo eu achei genial e eu achei que ele traz, de um jeito diferente, um conceito sociológico chamado violência simbólica de Pierre Bourdieu. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. No miolo de todas as oposições que podem existir entre dominantes e dominados, todos os conflitos que podem existir, é muito importante salvaguardar certos espaços. Sejam esses espaços lugares, né, restaurante, por exemplo, balada, seja esse espaço um espaço na esfera do consumo, né? Só pode comprar tal coisa quem tem grana, quem não tem grana não pode, mesmo que consiga ter um dinheiro a mais. Hoje em dia é muito comum que quando o pobre tem acesso a determinadas roupas, tem acesso a determinadas maquiagens, tem acesso a determinadas modas, de repente essa moda deixa de ser moda e vira cafona. Mas uma das maneiras de evitar que se tenha a necessidade de transformar a moda em cafona é simplesmente retirar qualquer possibilidade, seja econômica, ou seja social, ou seja simbólica, do pobre ter acesso às coisas. E uma das maneiras mais eficazes e sorrateiras de fazer isso é incutir na própria pessoa que ela não deve fazer isso. É nesse momento que tudo se quebra, né? Porque colocar dentro da cabeça da pessoa que se ela come um chocolate mais gostoso é porque ela tá pagando de metida, putz, aí você quebra tudo. Porque, diga-se de passagem, um chocolate gostoso não deveria ser algo de gente metida, né? Convenhamos. Assim como um sofá, assim como uma casa boa, uma rua decente, assim como um bairro arborizado, assim como N coisas que tem a ver com infraestrutura urbana e social e N coisas que tem a ver com consumo individual.
A dificuldade de não sentir culpa nesse tipo de consumo não é uma dificuldade que ela acontece só porque às vezes a gente tem crenças limitantes, mas é porque essas crenças limitantes, elas são produto ideológico. E como produto ideológico, elas estão entranhadas na gente. Então não é que assim, você acredita numa coisa que é limitante, mas assim, você é produzido enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto gente, para justamente acreditar nisso. E é muito difícil se separar desse tipo de identificação com a ausência, com o limite. Além de ser extremamente triste o fato disso existir, evidentemente. Mas quando a gente consegue se separar disso, a gente começa a perceber até de uma maneira mais crítica que, de repente, você tem muita gente que tem demais e muita gente que tem muito pouco e que, de repente, pobre não é responsável pela sua própria pobreza. Existe um mundo que empobrece o pobre. E que tem muita coisa que deveria ser algo básico do dia a dia, né? Como o rapaz disse no início do vídeo, é comprar uma roupa, comer um negócio, né? Como eu disse, comprar um sofá para casa, comprar uma cama, ter uma televisão. Deveria ser uma coisa básica. Por que que não é? Tudo bem?